Continuando, vamos para o quarto dia. Lá em Gênesis 1:14, diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento do céu, que façam separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para os dias e anos, e seja para luzeiros no firmamento do céu, a fim de iluminar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, e o luzeiro maior para presidir o dia, e o luzeiro menor para presidir a noite. Fez também as estrelas. Deus colocou o firmamento do céu para iluminar a terra, para presidir ao dia, e à noite para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã do quarto dia. Então, qual que é a palavrinha que nos refere ao quarto dia? É a palavra et. E essa palavra está dizendo aqui que ela traz o conceito, uma conotação de sinal. Que sinal são esses? Deus deixou o sinal no céu. Deixou uns sinais no céu. Então, os luzeiros que foram criados é para sinal, para a terra, para o ser humano. E quando nós vemos lá em Levítico que Deus dá as ordens cerimoniais para o povo hebreu, Deus está dizendo que a lua era sinal para quê? Para as festas. Então, esse et aqui está nos remetendo às festas bíblicas. Quais são essas festas? Então, nós temos a festa, a Páscoa, o Pentecoste e a festa dos tabernáculos. Então, esse et já está nos levando a um sinal, a um tempo determinado. Então, esse sinal aqui, esse sinal é um tempo determinado. É uma estação, uma parada. Então, aqui há as paradas da Páscoa, dos Pentecostes e dos tabernáculos. Então, ele está nos levando, nos remetendo a festas. Essa palavrinha et nos remete às festas bíblicas. Que são as 3 festas, tá? E depois, continuando, o que disse Deus também? Disse também Deus: produzam as águas, lá no versículo 20, produzam as águas enxames de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os grandes monstros marinhos e todos os seres viventes que se arrastam, os quais as águas produzem abundantemente, segundo a sua espécie, toda ave que voa, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai-vos e encheis a terra nos mares, e multipliquem as aves da terra, sobre a terra. Houve tarde e manhã do quinto dia. Qual é a nossa palavrinha que nos remete ao quinto dia? Chamai. E chamai não quer dizer águas do céu? Então, o chamai está dizendo que o Senhor criou agora o quê? As aves. As águas começaram a produzir as aves do céu e peixes. Deus deu uma ordem agora para a água. Ele tinha dado uma ordem para a terra lá, né? Agora ele vai dar uma ordem para a água. Ele vai dar uma ordem para a água, para ela produzir aves e ela produzir peixes. Então, o Senhor dá outra ordem para ela se multiplicar. Você vê que a palavrinha produzir vem de novo? Ela surgiu de novo aqui. Lá no terceiro dia, né? Deus deu uma ordem para a terra, para ela produzir. Agora, o Senhor está dando uma ordem para a água. Então, a água começou a criar o quê? Peixe. Então, tudo depende do quê? Da água. A água se torna um portal. Você vê que a terra estava dentro dessa água. Quando ela rompeu, surgiu a terra. E quando nós vemos uma gestação, tudo está envolto de água. Você pode ver, você pegar um ovo, tem água quando está surgindo ali o animalzinho. Os peixes, né, estão dentro d'água. Surge também. Então, o ser humano também está dentro de uma bolsa, né, uma bolsa com líquidos amnióticos dentro da água. Então, a água gera tudo. E quando nós vemos isso, o que nós lembramos? Jesus falando assim: tem que nascer da água e do Espírito. E ele diz para aquela mulher: eu sou a água que sacia a tua sede. Então, precisamos nascer da água
e do Espírito, para nos tornarmos um como éramos antes da separação. Então, é necessário termos essa visão de que a água transforma. A água transforma situações. Há uma transformação na água. Então, nós temos agora o 5º dia. E depois nós vemos aqui. No versículo, agora em Gênesis 1, 24, ele diz assim: disse também Deus, produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. E disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arraste sobre a terra. E criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus o abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse Deus mais, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, as quais se acham sobre a face da terra, todas as árvores que se dão fruto, e de semente servirão de vosso alimento. A todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e a tudo que se arrasta sobre a terra, que é a vida. Tenho dado todas as ervas para lhe servirem de alimentos, e assim se fez. Viu tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e houve tarde e manhã do 6º dia. Então, nós vemos aqui que no 6º dia, Deus criou os seres vivos e criou o homem. E Deus deu, aí agora Deus começa a falar com quem? Com o homem. Deus falou com as águas, Deus falou com a terra. E agora ele fez este homem da onde? Da terra. Deus criou esse homem da terra, fez um boneco de barro, soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida. Ele criou o homem e deu o domínio de todas as coisas. Deus criou esse homem à sua imagem e semelhança. E ele deu uma ordem agora para esse homem. Crescei, multiplicai e dominai a terra. Dominai tudo. Dominai as águas e dominai os seres viventes da terra. Então, Deus deu uma autoridade para o homem. E esse homem tinha que viver aqui na terra como imagem e semelhança de Deus. Sendo Deus o Criador, e esse homem agora tendo o domínio sobre todas as coisas que Deus criou. Então, Deus dá passa essa autoridade para o ser humano. Então, o ser humano agora, ele tem uma missão. Agora, o ser humano, ele tem um propósito na Terra. Qual que é o propósito de Deus? Veja, Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O homem nasceu para adorar a Deus. Nasceu para adorar a Deus. E qual que é a missão desse homem aqui que Deus ordenou? Deus ordenou para ele crescer, multiplicar, produzir, ser como Deus. Produza. Você tem capacidades para produzir. Então, esse homem, ele pode produzir as coisas. O propósito dele é crescimento. É crescer. Deus quer que ele cresça. E que ele valorize aquilo que ele tem, que Deus fez para ele. Deus fez um jardim para o homem, um jardim chamado Éden, o jardim do Éden, e colocou esse homem. Deus produziu um jardim. Sabe o que produziu um jardim? Deus fez tudo bonitinho, com árvores frutíferas, árvores que ele podia comer, com flores, com plantas, e colocou este casal no jardim, no meio do jardim. E esse jardim era para ele cultivar, para ele trabalhar. Então veja, Deus fez o homem e falou assim, isso é a sua semelhança. E que Deus está fazendo? Deus estava trabalhando e queria também que esse homem trabalhasse, como Deus trabalhou. Tanto que Deus deu capacidade para esse homem de produzir. Crescer, multiplicar, produção. Deus quer que nós trabalhemos, que nós usemos nossas habilidades que temos para crescermos. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Deus quer que você cresça. Deus quer que você produza. Deus quer que você conquiste. E nós não conseguimos conquistar e produzir sozinho.
Tanto que Deus, o que que Deus falou? Não é bom que o homem esteja só. Falhei uma disjuntora. Então, Deus quer que nós vivamos em união e unidade para podermos exercermos o nosso propósito daqui. Em unidade nós crescemos, em unidade nós crescemos, multiplicamos e ajudamos as outras pessoas. Veja que a terra, quando Deus deu uma ordem para ela, produza ervas que dê sementes, produza árvores frutíferas. O que Deus está fazendo? Quando a terra obedeceu a Deus, ela produziu e abençoou todos os viventes. Todos os viventes da terra foram beneficiados pela produção desta terra. Agora Deus dá uma ordem para o homem, que ele produza. Então, quando Deus fala para nós produzirmos como ser humano, ele está falando, produza algo que beneficie os moradores da terra. Beneficie os moradores da terra. Não destrua a terra, mas que beneficie. Então, o chamado de Deus para nós é muito maravilhoso, né? Crescer e multiplicar e produza. Produza coisas boas para as pessoas. Produza algo de crescimento para você. Né? Foi isso. Então, quando o homem estava conectado com Deus, quando o homem estava com a sua mente conectada com Deus, ele criava o quê? Coisas boas, coisas que davam benefícios, que geravam benefícios de crescimento para outras pessoas, para outros seres. Né? Essa é a vontade de Deus. Ok? Então, vamos agora para o 7º dia. Agora nós vamos lermos no capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: Assim foram acabados o céu e a terra com todo o seu exército. No 7º dia acabou Deus a obra que tinha feito e cessou do 7º dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele cessou toda a sua obra que fizera como Criador e descansou. Então nós vemos que a criação, ela foi feita em 6 dias. Então Deus criou os céus, a terra, os animais e o homem, né, em 6 dias. E no 7º dia, ele, observando tudo que ele tinha criado, ele descansou. Então, o que nós chegamos a qual conclusão nisso daqui? Então, nós temos aqui, 7º dia, qual é a palavrinha que nós levamos para o 7º dia? Arites. Arites. Então, no 7º dia, nós estamos falando sobre a terra, ainda estamos na terra, tá? Então, é o dia do descanso. Veja, em 6 dias, Deus criou todas as coisas. E no 7º dia ele descansou. Nós vemos que em 6 dias ele criou. Mas esse período de descanso, que é o 7º dia, a palavra de Deus não diz quanto tempo durou. Só diz que Deus descansou no 7º dia. E nesse período aqui, não havia tempo. Não tinha tempo. Você vê que Deus vai falando, é um período de descanso. Nós não sabemos quanto tempo durou esses dias de descanso. Aí o que aconteceu? O homem comeu do fruto que era proibido, que Deus falou para ele não comer. E houve o quê? A queda do homem. Aí aqui com essa queda, o que tem a queda aqui? Queda. Peraí, por aqui. Queda. Mais para baixo, para saber queda. Aqui, queda. O que tem essa queda? Esse período agora aqui, que nós temos. Agora, na queda do homem, nós temos o tempo, que é o que nós estamos vivendo, é o hoje nosso. Então, nós temos aqui, com a queda do homem, começou a surgir o quê? O tempo que nós vivemos. E interessante que o Senhor deu o nome de descanso. Qual foi o nome de descanso? Sábado, sabate. E a raiz da palavra sábado quer dizer promessa. Então, sábado, deixa eu colocar para vocês. Sábado, Shabat. Ele sim, é igual a promessa.
promessa. Shabat quer dizer promessa. Deus está dando o quê? Uma promessa. Qual que é essa promessa? Esse período de queda, Jesus veio à Terra, morreu na cruz, há mais de 2000 anos atrás, e na sua volta, nós vamos o quê? Continuarmos. Deixa eu fazer aqui assim, peraí. O nosso período de descanso. Na volta de Jesus Cristo, nós vamos vivermos o quê? O sábado eterno, que já estava desde o início da criação. Desde o início da criação, o Senhor já estava falando desse descanso. Aí houve uma ruptura com a queda do homem, né? Deixa eu pôr a queda do homem aqui, para vocês entenderem. Queda do homem. Houve a queda do homem e estamos vivendo um período de tempo. Então, os sinais, lembra dos sinais que o Senhor deixou, as estações? Ela está marcando tempo para acabar esse período aqui da queda do homem. Vai se cumprir um tempo determinado. E esse tempo determinado, Jesus vai vir e vai nos levar às promessas de um descanso eterno com Deus. Então, nós temos aqui, vemos que a primeira frase em hebraico de Gênesis 1 está falando de toda a criação, apenas a primeira frase. Então, nós vemos aqui que desde Bereshit bara Elohim et Shamayim ve'et Aretz, está falando dos 7 dias da semana para nós. Então, hoje foi a nossa primeira aula. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na segunda.